Fala pessoal, eu sou o Ian. E eu sou o Antônio, nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Palpites do Ian do Campeonato Brasileiro 2025. Vamos trazer então aqui um resumo de tudo o que aconteceu na rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Rever as previsões do Ian e fazer as previsões para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, é muito importante que você faça o que, Ian? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E ficar por dentro de tudo que acontece, todos os vídeos que a gente publica aqui no canal. Aproveita, convido você também a acompanhar os nossos outros canais que estão aí, canais associados aqui no nosso canal, como o canal Ian Lima Game, Antônio Argame, e temos também um canal lá pro Antônio Araújo, canal de aulas. Então acompanhe lá os nossos outros canais e também esse nosso canal com a nossa série de vídeo. Tem também uma série de vídeo que tá chegando aí, vai continuar na verdade, né? O craques do passado de presente, são grandes craques do futebol nacional e mundial. Já tem alguns vídeos e nós vamos estar lançando outros em breve. Vamos ao resumo da rodada. Fortaleza e Bahia se enfrentaram na Arena Castelão em jogo válido pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão e a partida terminou empatada em 1-1. Os gols foram marcados por Marinho aos 29 minutos do primeiro tempo e Rodrigo Nestor deixou tudo igual no placar aos 38 da segunda etapa. A partida marcou a estreia do Renato Paiva no comando do tricolor do PC. Mirassol e Santos. O Mirassol venceu o Santos neste sábado com autoridade e com direito a gritos de olé. A equipe do interior paulista fez 3-0 no Peixe com gols de Chico da Costa, Reinaldo e Christian, e comprovou o bom momento vivido no Campeonato Brasileiro. O time saltou para a 7ª colocação no torneio com 21 pontos ganhos e deixou o Santos mais próximo da zona de rebaixamento. Neste momento está na 14ª colocação com 14 pontos ganhos, mas pode entrar no Z4 ao fim da 15ª rodada. O Mirassol, que não tem nada a ver com isso, foi superior em quase todo duelo e anotou os 3 gols no segundo tempo. O primeiro foi aos 23 com Chico da Costa. 4 minutos depois foi a vez de Reinaldo ampliar e Christian aos 46 fechou o placar com um golaço de fora da área. Internacional e Ceará. Na segunda partida após a pausa do Brasileirão, o Inter engatou a segunda vitória ao bater o Ceará por 1-0. Neste domingo, no Beira-Rio, pela 15ª rodada, Alan Patrick, aos 22 minutos do primeiro tempo, anotou o único gol do jogo, que faz o time gaúcho ganhar posições na tabela. Cruzeiro e Juventude. Na liderança isolada do Brasileirão, o Cruzeiro conquistou a 10ª vitória do campeonato nesse domingo no Mineirão. O time do técnico Leonardo Jardim goleou o Juventude por 4-0 em jogo da 15ª rodada da competição. Christian, aos 38, primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa. Aos 5 e aos 17 da etapa complementar, Gabigol marcou 2 vezes para a Raposa e nos acréscimos Eduardo fechou a conta do líder do Brasileirão. No Z4 da tabela, o Juventude segue sem vencer como visitante no campeonato. Vasco e Grêmio empataram por 1-1 neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Lucas Freitas abriu o placar para os donos da casa, que foram superiores pela maior parte do confronto em São Januário. Com múltiplas chances perdidas, aproveitando a falha da defesa após o cruzamento de Pavão, Gustavo Martins cabeceou para igualar o placar. Corinthians e São Paulo em noite de gala, Luciano, no estádio do Morumbi. São Paulo venceu o Corinthians por 2-0 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. O tricolor fez 2 gols no primeiro tempo, ambos do camisa 10, e deixou a situação corintiana para uma reviravolta muito difícil. A equipe de Dorival Júnior teve atuação ruim, praticamente sem reação. Memphis discreto foi substituído no intervalo. Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2 neste domingo
no Allianz Parque. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o primeiro resultado positivo em seu estádio neste Brasileirão, construído por gols de Maurício, Lucas Evangelista e Júnior Alonso contra, e colocou o Verdão no G4. O Galo diminuiu com o Hulk, que fez 2 belos gols de falta e deu emoção à partida. Vitória e Red Bull Bragantino. O Vitória segurou a pressão do Red Bull Bragantino e venceu por 1-0 o jogo disputado na tarde deste domingo no Barradão pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Kaiser anotou golaço aos 8 minutos do primeiro tempo e fez os donos da casa encerrarem um jejum de 8 jogos sem vencer e 7 sem balançar as redes. Os visitantes até pressionaram na etapa final, mas embarraram na falta de pontaria. Flamengo e Fluminense. Pedro voltou, fez gol e decidiu para o Flamengo em um sonolento clássico que marcou o seu retorno após 2 semanas de muita polêmica. O atacante marcou o gol da vitória por 1-0 contra o Fluminense na noite desse domingo no Maracanã. Em jogo válido pela 15ª rodada, o resultado mantém o time de Felipe Luiz na cola do líder Cruzeiro. Esporte Botafogo. Botafogo e Esporte com gol nos acréscimos. Botafogo venceu o Esporte por 1-0 na noite deste domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso contou com o oportunismo de Cuiabano, que entrou nos finalmente da partida para se livrar de 2 marcadores rubro-negros e bater no cantinho do goleiro Gabriel, tirando do lance. Municiado por reforços, o rubro-negro melhorou e até competiu diante dos cariocas, mantendo-se no jogo até quando pôde, mas efetivamente não obrigou John a fazer grandes defesas. Arthur Cabral, no primeiro tempo, ainda balançou as redes para o alvinegro, mas estava em posição de impedimento. Esse, portanto, foram aí os nossos resumo da rodada e vamos relembrar os palpites do Ian, né? Começou que eu acertei o placar do Flamengo e Fluminense com 1 gol do Flamengo e 0 do Fluminense. Eu falei que o Atlético Mineiro ia ganhar do Palmeiras de 3-2 e foi ao contrário. Foi invertido, né? Mirassol e Santos. Eu falei que o Mirassol ia perder do Santos de 3-0 e na verdade foi o Mirassol que ganhou do Santos de 3-0. Internacional e Ceará, e aí? Previsão aí de 1-0, né? 1-0, eu acertei. Fortaleza E Bahia deu 2-1 pra Vitória. Aí dá uma vitória pro Fortaleza. Vasco e Grêmio, você previu? Vitória do Vasco de 2-1. São Paulo e Corinthians. 1-1 no empate lá em São Paulo. Cruzeiro 5-1 no Juventude, foi a previsão, né? Vitória e Red Bull. Vitória do Red Bull Bragantino de 2-0. E para finalizar, empate do Sport e o Botafogo de 1-1. E os resultados da rodada foi, né? Fortaleza e Bahia. Teve um contrário lá. 1-1 lá. Vasco e Grêmio, você tinha previsto vitória do Grêmio, deu o quê? Deu empate, né? Não, eu disse vitória do Vasco. Você tinha falado vitória do Vasco? Lá, vitória do Vasco, é verdade. E aí deu um empate 1-1. Resultado lá em Santos, você tinha previsto que o Santos golearia o Mirassol e foi o contrário, né? 3-0 do Mirassol. Corinthians e São Paulo, você tinha previsto o que lá? Deixa eu ver aqui, vamos lá, voltar lá, empate, deu vitória do São Paulo por 2-0. Internacional venceu o Ceará, na sua previsão era? Você acertou, né? Acertou aqui o placar. Cruzeiro 4 no Juventude, você tinha falado 5-1, então deu quase ela, né? 4-0 pro Cruzeiro. Lá no Barradão, Vitória vence o Red Bull aqui na previsão. Vamos botar aqui no. Vamos tentar ver a previsão do Ian, que foi. Que seria a vitória do Bragantino e foi o contrário, perdeu, né? No Allianz Parque, você tinha falado que o Corinthians ia vencer. Aliás, que no Allianz Parque o Palmeiras ia vencer o Atlético e foi. E deu o quê? Deu vitória, viu? Inversão. Deu vitória do Palmeiras, né?
Sport na Ilha perderia para o Botafogo e o resultado foi? Aqui é o resultado da rodada, né? Na verdade 1 a 0 para o Botafogo e a sua previsão foi de que seria um empate. Flamengo e Fluminense, você acertou, você disse que seria 1 a 0 e foi o resultado da rodada. Portanto, esse aqui, as previsões, né, do Ian aqui no Campeonato Brasileiro da Série A. Cristal tá passando por aqui, mas nós vamos agora ver as previsões, né? O que Ian prevê para o jogo da próxima rodada, que vai acontecer. Vamos então aqui lá no simulador do Globoesporte.com, mas antes vamos aqui a tabela, atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, que conta com o Cruzeiro soberano lá na liderança, né? Com 33 pontos, em seguida vem o Flamengo com um jogo a menos. Tem o Bragantino com 27 pontos, o Palmeiras com 26, e o Palmeiras está entre no G4 e o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Tem ainda Botafogo, Bahia, Mirassol, Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians fechando a primeira parte da tabela, os 10 primeiro. Lá na zona de rebaixamento temos ainda Santos, né? Tá na zona com 14 pontos, Juventude com 11, Fortaleza com 11, Sport segue lá no finalzinho lá com os seus incríveis 3 pontos. E a cachorrada tá aqui, né? Pra fora, galera. Vamos seguindo aqui, vamos lá então. Ian, vamos ao placar, as previsões do Ian então para a 16ª rodada, que vem ser aqui. Vamos lá. Fluminense e Palmeiras, o que se prevê para esse jogo? Vamos lá, vamos pro jogo. Bora aqui. Eu acho que vai dar 2 Fluminense e 0 Palmeiras. 2 a 0 no Palmeiras. Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro ganha de... na verdade, empate. E de quanto seria esse empate? 1 Cruzeiro, 1 Corinthians. Red Bull, Bragantino e Flamengo. Esse aqui vai ser um jogão, hein? É. E aí, vai dar o quê? 1 Flamengo. 1 Flamengo. Aliás, eu coloquei errado. 1 Flamengo e o Bragantino vai dar o quê? 0. 1 a 0 pro Flamengo. Grêmio e Botafogo, jogão também. Embora o Grêmio tá lá embaixo, o Botafogo tá lá em quinto, mas vai ser um jogo importante. Vitória do Botafogo por causa do filho do Carlos Ancelotti. E o placar? 1 a 0. 1 a 0 Botafogo aqui no Grêmio. Ceará e Mirassol. O Mirassol tá jogando bem. Conseguiu vencer do Santos, que venceu do Flamengo. Mirassol ganha de 2 a 0 do Ceará. Mirassol 2 a 0 do Ceará lá em Fortaleza, é isso? Vasco e Bahia. E aí? O que vai dar aqui? Pro Bahia e ele ganha. Quer dizer, não vai dar pro Vasco e o Vasco. Quer dizer, o Bahia ganha de 2 a 0 2 a 0 pro Bahia no Vasco. Santos e Internacional. Vamos lá. Os dois estão na segunda parte da tabela. Santos. 0 Internacional. 0 Internacional. Vamos lá. Atlético Mineiro e Fortaleza. 2 gols de falta do Hulk. Então 2 a 0. 2 a 0 pro time do Galo. Vitória e Sport e confronto nordestino rubro-negro. E aí? Deixa eu pensar. Vitória marca 1 gol no início da partida e depois o Sport faz uma virada no segundo tempo. Resultado? 2 a 1. Juventude e São Paulo, jogo lá em Juventude. E aí? Humilhação do São Paulo metendo 5 a 0. Quer dizer, 3 a 0. São Paulo vence por 3 a 0 aqui, é isso? Sim. Então esses são os placares do Ian. Vamos rever aqui rapidamente. Vamos só rever aqui a previsão do Ian. Então, a previsão para a 16ª rodada será a vitória do Fluminense, 2 a 0 no Palmeiras, empate Cruzeiro e Corinthians. Flamengo vence o Red Bull Bragantino, Grêmio e Botafogo 1 a 0, Mirassol vence o Ceará, Bahia vence o Vasco, Santos vence o Internacional, Atlético Mineiro vence o Fortaleza, Sport vence o Vitória e o São Paulo vencendo o Juventude. Portanto, as previsões do Ian juntamente com os cachorros que estão aqui passando pelas nossas pernas, é isso? Fechando o nosso vídeo, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, não é isso? É. Até a próxima, até o próximo vídeo. Falou.